Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, onde eu conto de forma rápida as principais informações do dia para você não perder muito tempo e ficar bem informado sobre o Santos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a situação do Kleber Xavier. O Jorge Sampaoli ainda pode chegar e também sobre o otimismo da diretoria do Peixe por outra contratação. Antes eu peço para que você se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, que você curta, comente, dê o hype, ative as notificações, tudo isso é gratuito e ajuda muito esse canal a continuar crescendo e você também pode se tornar membro. Aqui embaixo, se não aparecer o botão Seja Membro, na descrição tem um link que te leva direto para os níveis bronze, prata e ouro. São benefícios e valores diferentes, então você tem acesso a vídeos exclusivos, prioridade nos comentários, lives exclusivas ou até fazer parte de um grupo no WhatsApp comigo, e esses membros ouro fizeram até pergunta na entrevista exclusiva com o Gabriel Bom Tempo. Mas se você não tivesse dinheirinho sobrando, achar que não vale a pena, você gratuitamente também pode ajudar esse canal. Tem muita gente que assiste sem estar inscrito, beleza? Voltando para as informações do dia, eu quero dizer que o Kleber Xavier continua no Santos para o comando da partida contra o Vasco, para essa outra semana livre de preparação, o que não quer dizer que ele está prestigiado, que a diretoria está super feliz com o trabalho dele. Vou mais ou menos contextualizar o que aconteceu nos últimos dias. Depois do Juventude, a diretoria do Santos acreditou, reconheceu que o trabalho não estava legal. Como é que o Santos ganha num bom público e a torcida sai triste do estádio? Porque o Juventude foi melhor que o Santos. Então a diretoria falou, a gente precisa buscar alternativas. A gente não pode demitir o Kleber se a gente não tiver outro técnico no comando. A gente não pode repetir o que a gente fez com o Caixinha, que o Santos achou que ia substituir rápido, levou um monte de não, acabou que teve o César Sampaio, perdeu tempo, perdeu pontos, e aí depois foi buscar o Kleber Xavier quando as opções eram Emiliano Dias, Vanderlei Luxemburgo, mercado muito fechado. Então o Santos falou, beleza, o trabalho do Kleber não tá legal, mas a gente só pode demitir ele se tiver um substituto. Beleza? Beleza. Quem vocês querem? Quem a gente quer? Jorge Sampaoli. É o nome que a torcida gosta, que a gente já buscou antes, ele está disponível, vamos buscar. Então o Santos iniciou as negociações com o Sampaoli enquanto manteve o Kleber. A negociação com o Sampaoli foi caminhando bem. O Sampaoli chegou de Madrid, veio para o Rio de Janeiro, onde ele tem casa, conversou com seus empresários. Os empresários passaram para o Sampaoli o que o Santos está disposto a oferecer e o Sampaoli apresentou o que espera do Santos. Não necessariamente falando de salário, de condições mesmo. E o que mais deixou o Santos meio ressabiado foi a questão do elenco. O Sampaoli entende que o Santos precisa de vários outros reforços, diferentemente do que a diretoria do Santos entende. A gestão do Santos entende que seria bom trazer um zagueiro e que dá para levar. O Sampaoli quer 2 zagueiros e até pediu a manutenção do Zé Ivaldo, ainda pediu meio-campista, pediu centroavante, e o Santos sabe que quando ele chega ele é capaz de pedir mais. Além disso, o Sampaoli queria contrato longo, multa rescisória, liberdade total no CT para trabalhar, comissão técnica super longa, incluindo o Gabriel Andreatta, que não é um cara auxiliar ao preparador físico, que é quase que um gerente do Sampaoli, que acaba sendo absorvido pelos clubes onde ele passa. Então o Santos, ciente das condições do Sampaoli, falou, calma, isso aqui não tá legal, temos muita coisa a discutir, o jogo do Cruzeiro tá chegando, então vamos esperar, porque a gente não vai conseguir fechar essa negociação antes. Vamos esperar Santos e Cruzeiro e a gente vê o que acontece. A expectativa do Santos não estava muito alta para esse jogo, por entender que o Santos ia sofrer contra o vice-líder. E no primeiro tempo foi o que aconteceu. O Cruzeiro foi amplamente superior ao Santos. Fez ali o seu primeiro gol e poderia ter feito mais se não fosse o Gabriel Brazão. No intervalo eu mandei mensagem para as fontes. E uma delas, que é a minha principal fonte, respondeu, cara, jogo horrível, não tá dando para aguentar. Na minha cabeça foi, Santos perde, né? Ia continuar o cenário do primeiro tempo e o Santos ia demitir o Kleber. Só que o Santos, ele reage no segundo tempo de uma forma quase que inesperada. O Kleber mexe bem no time, Guilherme e Cabacheiro decidem, o Santos vira e vence. No final do jogo, a mesma fonte disse, cara, o Kleber mexeu muito bem, agora não temos como mexer. Então qual que é o contexto atual? O Kleber Xavier continua para a partida contra o Vasco, mas o trabalho dele ainda está sob avaliação. O Santos não está convicto, só que entende que não pode demitir um técnico que vence o vice-líder. O elenco está com o Kleber, comemorou a vitória, seria uma ruptura muito grande. Então o Santos vai manter o Sampaoli em stand-by, avaliar as condições que o Sampaoli pediu,
dá uma sondada para ver se o São Paulo quer aquilo mesmo, se não abre mão um pouquinho de uma coisa ou de outra, porque o Santos tem dois caminhos. Apoiar o Kleber até essa partida enquanto negocia com o Sampaoli. Mas o que eu ouvi é que o Kleber continua contra o Vasco e que a situação do Sampaoli esfriou. Caso o Santos tropece contra o Vasco, o Santos decida mexer na comissão, pode reativar essa negociação se o Sampaoli ainda estiver disponível. Lembrando que o Santos buscou o Sampaoli em abril, o Sampaoli pensou em vir, depois recuou. Estamos em agosto e o Sampaoli ainda está sem time. Ele ficou um bom tempo sem time entre Flamengo e Rennes, agora está um bom tempo sem time depois da nova passagem pelo futebol francês. Ele é um cara que é mais valorizado para o torcedor do Santos, para a gestão do Santos, do que no mercado, mas vai que durante essa semana pinte alguma oferta, algum convite. Então o São Paulo está ali, esperando, enquanto o Santos vai dar mais tempo para o Kleber Xavier. Eu também apurei sobre a questão do Boca Juniors, que foi especulada por alguns jornalistas da imprensa argentina. Eu ouvi que o Boca sempre faz sondagem no São Paulo, mas que não houve nada novo nos últimos dias, beleza? Então a situação atual é: Kleber Xavier é o técnico do Santos, fica pro jogo contra o Vasco e se espera um desempenho melhor, que o Santos seja o Santos do segundo tempo no Mineirão, o Santos do Flamengo, não o Santos do Mirassol, do Inter, do Sport, do próprio Juventude, beleza? Esse é o assunto Kleber Xavier e Jorge Sampaoli. E aí eu quero falar também sobre o otimismo do Santos por um novo reforço. O Sampaoli quer um monte, o Santos quer um zagueiro. Dentro do que o Santos espera, isso independe do Sampaoli, o clube está otimista pela contratação de um jogador para a defesa. Eu ouvi dessa fonte, que eu considero muito, que me ajuda demais no dia a dia, que essa semana o Santos deve ter um reforço na zaga. A expectativa é fechar um zagueiro essa semana. Foi a mensagem que a fonte me enviou. Eu perguntei para ela quem, dicas, o cara não pode te contar. Foram muitas negociações de zagueiro nos últimos tempos, é uma posição difícil, o Santos não tem muito dinheiro, então se vazar piora, alarma outros clubes. Então essa fonte não quis me dizer quem é até a gravação desse vídeo, nem dicas ela quis me dar, mas ela me assegurou que nessa semana a expectativa do Santos é fechar um reforço para a zaga. Então o Santos demorou para ver isso, né? Eu acho que foi um diagnóstico tardio, acreditou no Zé Ivaldo, no Gil, o Luizão foi bem contra o Cruzeiro, mas hoje à disposição estão Lua Pérez, que vai voltar contra o Vasco, o Luizão, o Gil e o João Ananias. O zagueiro de 18 anos estava no banco porque o Basso não deve voltar contra o Vasco. Então o Zé Ivaldo foi liberado, vai ser devolvido ao Cruzeiro certamente. Então é um problema na zaga que já existia, que se acentuou nos últimos dias. Então o Santos está otimista por fechar a contratação de um zagueiro ainda nessa semana. Vamos ver, qualquer novidade eu volto aqui. Eu acho que para outras posições o Santos não deve buscar. O clube está atento, entende que para volante, que o Sampaoli pediu, talvez seria bom, mas não tem dinheiro. Para centroavante, o Tiquinho não está legal, o David não está legal, mas não tem dinheiro. Para gastar o que o Santos pouco tem, seria para a zaga. O Santos já buscou lá atrás o Ferrarese, numa troca com o Pituca que não deu certo. O Ferrarese está jogando muita bola no São Paulo. Tentou o William Rocha, não rolou. Avaliou outros nomes como Balbuena, Rafael Tolói, que estavam disponíveis, entendeu que não valiam a pena. Então, vamos ver quem o Santos busca no mercado e se de fato consegue a contratação nessa semana. Beleza? É isso, mais uma atualizações do Musset no ar ainda nessa semana. Vai rolar a primeira live nesse canal, vai ter história de setorista, vai ter pré e pós-jogo. Se você não assistiu, tem bastante coisa que ficou para trás. O História de Setorista, onde eu conto das minhas interações frustrantes com o Neymar, o DVD que eu pedi do Rodrigo, a entrevista com o Bom Tempo ficou muito legal, que você pode voltar para assistir também. Então, se você tiver um tempinho, além desse vídeo, tem bastante coisa legal nesse canal para você curtir, tá bom? É isso, muito obrigado pela companhia. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor, que tem muita gente que ainda não se inscreveu nesse canal, mas estou muito grato, estamos chegando já a 32 mil inscritos, então muito obrigado. Um mês de canal, mais de 30 mil pessoas por aqui, agradeço demais, mas cabe mais gente nesse canal, eu conto com vocês, beleza? Valeu, até a próxima.